Hebreus 11:7. Amém, gente? Você que não tem a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui na projeção. Hebreus 11:7 diz assim: Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um minutinho, e feche os seus olhos aí onde você está. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, Jesus. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é o alimento para a nossa alma, Deus. Que nesta noite eu diminua e que o Senhor cresça e que Teu poder se revele, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Que Teu Espírito Santo possa falar, que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender e entender a Sua palavra seja dissipado em nome de Jesus, ó Deus. Tudo aquilo que se levanta contra o entendimento, ó Deus. E que nesta noite os olhos espirituais se abram, Senhor, para compreender a Tua voz, ó Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Hoje nós vamos falar a respeito dos avisos de Deus. Deus muitas vezes nos dá avisos, mostrando que aquele é o caminho para seguir. Deus pode falar através de sonhos, através de visões, usar o pastor para trazer uma palavra para a sua vida, mas Deus sempre tem uma forma de nos avisar quando algo não está indo bem ou quando Ele quer trazer um livramento para as nossas vidas. Quando a gente caminha na presença de Deus, quando a gente anda com Deus, Ele sempre tem uma forma de nos avisar, uma forma de falar conosco. Então, mas aconteceu do nada isso na minha vida. Não, as coisas não acontecem do nada, elas dão sinais. Assim como quando vai vir chuva, você sente um cheiro de terra molhada, as nuvens ficam carregadas, ficam mais pesadas, você sente que o céu começa a mudar. E aí você pensa, peraí, vai chover, vai acontecer alguma coisa, então você começa a se preparar. Às vezes a pessoa vai lá, né, tira a roupa do varal. Às vezes pode acontecer dessas chuvas de verão que vêm repentinamente. Mas geralmente as coisas dão sinais quando uma amizade está acabando, um casamento está acabando, tem algo diferente no trabalho. E quem tem sensibilidade espiritual percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. A gente sente quando o inimigo está preparando alguma cilada, a gente tem um sonho, um aperto no coração, de repente Deus usa alguém para falar conosco, e nós precisamos ser muito sensíveis à voz de Deus e à presença do Senhor, porque às vezes Deus, Ele pode pedir para você ir para um lugar onde você não gostaria de ir, e nem sempre, na maioria das vezes, podemos dizer assim, que a vontade do Senhor não vai ser igual à sua. Muitas vezes pode ser muito diferente da sua. Eu me lembro de uma cantora que deu testemunho que ela está morando nos Estados Unidos e ela queria muito, muito voltar para o Brasil, mas ela está lá sobre uma direção de Deus. E aí ela começou a falar para Deus: Deus, eu não aguento mais ficar aqui, ficar longe da minha família, ficar longe dos meus amigos, eu quero voltar. E aí Deus falou com ela: se eu não for com você, você vai voltar mesmo assim? E aí ela disse assim: não, Senhor, se o Senhor não for, eu não irei sem ti. Eu fico porque podem me faltar os amigos, a companhia da minha família, mas a presença do Senhor não pode me faltar. A tua graça me basta. Então é isso que a gente tem que colocar no coração, de não ir aonde o Senhor não quer que a gente vá, porque pode ter certeza que vai ser sofrimento para a sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre Noé. Deus deu para Noé uma missão de construir uma arca de madeira com 3 andares, e esse grande barco ia servir de refúgio para que Noé e sua família e um par de cada animal, né, pudesse sobreviver a um dilúvio. Deus avisou Noé que viria um dilúvio sobre a terra, e até então
nunca havia chovido. Então parecia um aviso incoerente, imprudente, louco, impossível. Como é que vai vir uma chuva? E Deus avisou Noé. E Noé, como nós lemos aqui no início do culto, que pela fé ele obedeceu. E Noé, ele não era um engenheiro naval, ele não tinha conhecimento sobre como se construía um barco. Ele era um agricultor. E muitas vezes Deus vai te pedir algo que você aparentemente não tem muito conhecimento daquilo. Senhor, eu não me sinto capacitado, não me sinto capacitada para essa missão. Mas muitas vezes Deus vai nos pedir algo que a gente não se sente preparado para aquilo, como foi com Noé. E então ele tinha uma tarefa muito difícil, que era construir com suas próprias mãos a arca. Quanto tempo demorou para ele construir a arca? Mais ou menos 100 anos. Ele tinha por volta de 500 anos já. E naquela época se vivia muito tempo. Não é igual hoje que você vive, né? A expectativa de vida é bem menor. Mas a Bíblia relata um dos homens mais velhos da Bíblia, chegou a 900 e poucos anos. Então as pessoas viviam muito tempo. Ou seja, teve muito tempo para que Noé pudesse construir a arca. Noé teve muito tempo para que ele pudesse falar com a sua família. Noé teve muito tempo para que ele pudesse pregar. Assim como acontecem as coisas nas nossas vidas. A gente fala assim, mas Deus me avisou agora. Não, Deus começa a falar em sonhos, Deus usa pessoas, Deus vai trazendo revelação, Deus vai dando oportunidades para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa mude as suas atitudes. E ela vai brincando porque ela acredita na misericórdia de Deus. E claro, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. E até uma hora que a misericórdia do Senhor, ela sai de cena e o juízo entra, e a colheita entra. E chega esse momento nas nossas vidas, que a iniquidade se enche, aí Deus fala, não, agora é o juízo, agora é o julgamento. Então aconteceu isso na vida desse povo. E Noé, a arca não era só para ele. Ele foi pregando, falando para as pessoas que o dilúvio viria, mas muitas pessoas não acreditavam nele. Por quê? Porque Noé, ele era visto como um tolo, até que um dia choveu. Como a gente falar sobre a volta de Cristo, como você estar aqui hoje, como você orar, para muitas pessoas você pode ser visto como um tolo. Até que um dia, tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra vai se cumprir. Então, ele demorou mais ou menos 100 anos para construir a sua arca, em obediência a Deus. Como você está construindo uma vida espiritual com Deus. E Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então o Senhor falou com ele, dizendo que viria o fim, e avisou para ele, vai vir o dilúvio. E aí ele constrói a arca para ele e para sua família. Então às vezes você vai começar a construir a sua arca, como você vai começar a construir uma vida espiritual, e você vai começar a ser diferente das pessoas do mundo. E aí às vezes as pessoas podem achar graça, debochar de você, porque você não bebe, porque você não entra na roda dos escarnecedores, porque você não se prostitui, porque você não anda nas modinhas do mundo, porque você é diferente. E Deus te dá sonhos, e muitas vezes para as pessoas isso vai ser motivo de risada, de deboche. Só que você tem que se espelhar em quem é vitorioso com Deus, em quem tem vida com Deus, em quem tem testemunho com Deus. Você vai ver que é diferente. Então, não dê atenção demais ao que as pessoas pensam de você. A gente não pode viver preocupado e nem ficar procurando se justificar. Então não dê atenção demais ao que as pessoas pensam de você e nem fique procurando se justificar para as pessoas. Deixe que a resposta seja aquilo que o céu colocou dentro de você. Essa é a resposta. Assim como foi para Noé, os seus frutos é que falarão por você. São os seus frutos que falam por você e não as suas palavras. Então Noé, em obediência a Deus, ele construiu uma arca. Ele construiu uma arca e as pessoas não entendiam o que Noé estava fazendo.
Nem sempre as pessoas vão apoiar os nossos sonhos, ou vão entender o propósito de Deus nas nossas vidas, ou vão acreditar na sua capacidade ou no ministério que Deus colocou dentro de você. Muitas vezes vai te faltar apoio, mas se Deus estiver ao seu lado, isso é o suficiente. Você não precisa de muitos amigos, você não precisa de pessoas que te indiquem, você só precisa que Deus esteja ao seu lado, que Deus caminhe contigo. Deus é tão fiel, nos mínimos detalhes Ele cuida de nós. Noé parecia um tolo para as pessoas, até que um dia choveu, até que um dia a palavra que ele tanto pregava se cumpriu. A arca parecia uma perda de tempo, mas Deus justificou Noé. E como que Deus justificou Noé? Foi construindo a arca? Não. Deus justificou Noé a hora que o dilúvio veio, a hora que a chuva veio a justificação de Noé. E a palavra de Deus diz que a arca foi fechada por fora, ou seja, não dava mais tempo para ninguém entrar. As pessoas tiveram a oportunidade de ouvir. Assim como parecia uma perda de tempo para as pessoas, até que um dia choveu. É do céu que vai vir a sua justificação, é do céu que vai vir a resposta de Deus na sua vida, para a vida das pessoas. É do céu que vem, porque ele pregava: vai chover. Ele está construindo a arca, está todo mundo debochando, ninguém está acreditando. A arca para as pessoas não significava nada, mas Noé não deu ouvidos. Ele continuava pregando, ele continuava falando a palavra, até que um dia choveu. E quando vem a chuva, veio a resposta, veio a justificação na vida das pessoas. Assim como vai chegar a hora que as bênçãos de Deus vão chegar na sua vida, e as bênçãos é que vão falar por você. Quando você aprende a silenciar, isso é um mistério tão grande de Deus, igreja. Quando você aprende a se calar e deixar Deus te justificar, você vê que é diferente. Você não precisa se defender. O desprezo não tirou Noé do foco. Noé continuou construindo a sua arca. Apesar do desprezo, ele continuou firme. Então, algumas vezes você vai precisar silenciar as vozes das pessoas ao seu lado, silenciar as vozes do mundo, para você ouvir a voz de Deus. Não deixe as opiniões alheias te pararem. Prossiga em direção aos seus sonhos. Assim foi Noé. Então a gente tem que parar de nos preocupar em nos justificar, parar de se preocupar com a opinião de quem não pode mudar a sua vida, de quem não vai adiantar nada o que pensa ou não pensa de você. Então nós temos que aprender a silenciar e a nos justificar somente a quem nos interessa, a quem interessa saber da nossa vida. Parar de entrar em batalhas desnecessárias. E quando você aprende a silenciar, você descobre um mistério de Deus para a sua vida. E isso é tão maravilhoso quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus e a não silenciar o que Deus está falando para a gente. Sabe, isso é muito importante, igreja, quando a gente aprende a ficar calado. Por isso que a palavra de Deus disse assim: quando você está triste, preocupado, ora ao seu Pai em secreto, e o Deus que ouve em secreto te recompensará publicamente. Teve uma época que uma irmã sonhou comigo e falou: Karen, eu sonhei que você estava andando com uma pessoa que não é sua amiga. E você falava assim: não, ela é minha amiga. Ela é. E no sonho eu falava: não, ela não é. Ela é falsa. Mas ela é minha amiga.
E aí, logo, pouco tempo depois, uma pessoa que andava muito próxima de mim se revelou. E aí eu entendi, eu falei, olha o aviso de Deus. Só que depois que essa pessoa se revelou, ela continuava querendo caminhar comigo. Só que, o que eu fiz? Eu caminho com você, mas eu mantenho uma distância. É isso que a gente tem que aprender, a conviver com todo tipo de pessoa. Cristo, ele dá um exemplo porque ele tem um discípulo que é traidor, que é falso. Ele ser traidor não mudou a essência de Cristo. Só que Cristo, ele tinha uma diferença de relacionamento com as pessoas. Ele não faz acepção para salvar, mas ele faz acepção para usar, e ele fazia acepção para compartilhar segredos. Tinha multidão que só estava interessada nos milagres. Tinha 12 discípulos mais próximos. Dos 12, tinha 3 que eram mais íntimos, em que 3 momentos mais difíceis da vida de Cristo, ele só chamou os 3, quando ele ressuscita a filha de Lázaro, porque ele manda todos os zombadores e os incrédulos saírem do quarto, e só fica as pessoas que verdadeiramente estavam interessadas na ressurreição da menina, assim como nem todo mundo está interessado que a sua vida progrida. A felicidade, infelizmente, incomoda. Então ele só leva os 3. Ele só leva os 3 quando ele vai desabafar no Getsêmani, porque ele estava com o coração apertado. Então ele selecionou as pessoas que iam ouvir a dor dele. E quando ele vai se revelar no Monte da Transfiguração, ele conta só para os 3. Não só ele conta, como ele dá uma visão de Elias e Moisés no monte. Eu imagino eles doidos para contar para os outros. Eu imagino a empolgação deles. Eu fico imaginando, se eu fosse os outros discípulos, os outros 9, se eu tivesse entre os 9, eu ia ficar me perguntando, por que Jesus não me chamou? Por que eu não estava lá no monte? Eu queria ver também. Por que ele escolheu aqueles 3? E desses 3, tinha um mais íntimo ainda, que era João. Que João encostava no ombro de Jesus. João foi o único que permaneceu até o fim ao lado de Cristo. Então, ele tinha essa diferenciação. E a gente precisa diferenciar os relacionamentos. Você pode se relacionar bem com todas as pessoas, mas você tem que saber com quem você pode desabafar. Você tem que saber quem é colega, quem é amigo, quem é irmão, quem é íntimo, quem é família. Tudo isso a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça, para a gente não se decepcionar. Porque às vezes a gente espera muito das pessoas e a gente não planta nada. E se você não esperar de quem tem um relacionamento casual com você, você não vai se decepcionar. Tem pessoas que você só vai se relacionar porque você trabalha com elas. A partir do momento que ela mudar de trabalho, ela não vai mais ter contato com você. Ou porque estuda na mesma sala, ou porque está na mesma igreja do que você. A partir do momento que você sai da igreja, essa pessoa nunca mais você vai ver essa pessoa. Porque é um relacionamento momentâneo, passageiro. Tem gente que não, que vai estar do seu lado para sempre. Então você aprende a se relacionar, e assim você também aprende a fechar ciclos na sua vida com honra. E isso é muito importante. Você não fechar a porta por onde você passa. Ninguém vai falar, a Karen se exaltou. Vão falar o quê? A pastora. Porque a pastora não é ser humano. O que a pessoa vai falar quando você escorregar? Olá, crente. É ou não é? Às vezes dentro de casa, não é? O pessoal fala, ué, você não é crente? Você não acredita em Jesus? E está aí chutando a cadeira? Porque você não tem direito de ser humano. Por isso que Deus fala, fecha a porta do teu quarto. Porque você chega lá, você fecha a porta e você fala, pá, chuta tudo, quebra tudo lá dentro, sozinha, de porta fechada. Quebra a lâmpada, joga o quadro no chão, pisa em cima. Senhor, pisa. Aí você faz suas loucuras lá dentro do quarto. Depois você abre a porta, respira e volta em paz. Pronto. Deus fala, fecha a porta do quarto.
Fecha a porta, tá de TPM? Fecha a porta. Por quê? Porque lá dentro você pode bloquear. Aí você desabafa com Deus, você chora na presença de Deus. Então a gente tem que pensar, por que eu devo satisfação para essa pessoa? Eu não devo satisfação para ela. E o inimigo quer que eu entre numa batalha desnecessária. O inimigo quer que eu envergonhe o nome de Cristo. E o inimigo quer que eu feche portas. Então aprenda a se relacionar. Não saia de qualquer forma. Você saiu de um trabalho, você se desligou. Às vezes você não consegue se desligar de uma forma amistosa. Mas se possível, que seja com uma forma amistosa. Que você se despeça das pessoas. Que você feche um ciclo com honra. Sabe por quê? Porque às vezes você vai chutar o balde longe e uma hora você vai ter que buscar o balde de novo. Você pode cruzar com aquelas pessoas de novo. Você pode precisar daquelas pessoas. E eu já vi tanta gente que é bênção ter portas fechadas porque falou, quem é que vão indicar para o cargo fulano? Não, a fulana não. Que a fulana já aconteceu isso, fulano. Isso fecha portas nas nossas vidas. Você está numa igreja, você vai sair, despede, pede a bênção. Porque uma hora você pode querer voltar e você volta com cara, sem graça. Brigou com todo mundo. Saiu da igreja, excluiu todo mundo da rede social. Para quê? Para quê, gente? Tem gente que vem, pastora, ora por mim, me adiciona, depois que eu oro me exclui. Aí dali um mês me adiciona de novo. Pastora, eu estou precisando de oração. Meu filho não precisa me adicionar não. Para que isso, gente? Que imaturidade é essa? A não ser que você realmente não tenha relacionamento, se não quer manter, mas para quê? Se adicionou a pessoa. Não adiciona. Se você tem dificuldade, nem em rede social, mas se você tenha, para com isso. E tem gente que faz isso e depois vem pedir oração, aí fica oração lá, você nem consegue enxergar onde que está lá no fundo da mensagem da pessoa, porque a pessoa te excluiu. Para que isso? Aí depois vai pensar, tá lá, fulana te adicionando pela 1000ª vez. Irmão, decide, você quer ou não quer ficar? Então tem gente que fecha ciclos da pior forma possível. Onde vai, briga com todo mundo. Onde vai, se desentende com todo mundo. Gente, a gente carrega a essência de Cristo. A gente tem que ter doçura. A gente tem que ter gentileza. É tão bonito quando você é conhecido no lugar pela sua educação, pela sua gentileza, né? Falei, igual a Bíblia fala de alguns reis. Ela cita de reis que foram amados. E tem um rei que ela fala assim, foi e não deixou saudades. A Bíblia escreveu isso. Foi e não deixou saudades. Você imagina lá no seu velório, na coroa de flores, foi e não deixou saudades. Glória a Deus. Não faz falta para ninguém, né? Glória a Deus que foi embora. Então a gente tem que ter a doçura, a presença de Cristo. Você tem que ser conhecido no seu trabalho como alguém que faz a diferença, como alguém que tem a mansidão de Cristo, o caráter de Cristo, a doçura de Cristo. E deixar Deus te justificar. Não é ser bobo de ninguém, mas ter postura de cristão. As pessoas mais grossas, sem educação, problemáticas que a gente conhece da vida são os crentes. Por que isso? Os mais loucos do serviço é o crente. O que é isso? A gente não pode ser conhecido com as pessoas mais sem educação, que não tem mansidão para falar com as pessoas. Aí você fala, e a pessoa que é referência lá no trabalho, o mais educado, o mais amoroso, o mais inteligente, prestativo, trabalhador, é ateu. Aí você fala, não dá, tem alguma coisa errada. A gente tem que refletir o amor de Cristo, o caráter de Cristo. E aprender, você vai sair de um lugar, saia de bem. Ah, eu saí, pastora, saí na surdina, glória a Deus, ninguém sabe. Segunda-feira vão ter a notícia que eu saí, ó que benção. Não é bênção não, irmão. Despeça-te que você tiver que despedir, seja amável, seja educado. Porque aí você vai começar no novo trabalho, e quem que está no novo trabalho? Aquela pessoa lá daquele lugar que você saiu sem olhar na cara de ninguém. A pessoa vai falar, ó, essa pessoa aí, ela tem problema. Que você sai fechando porta, coisas mal resolvidas, onde passa, resolve, ó, fulano. Se você está magoado comigo, me perdoe. Eu também não levo mágoa de você. Se despeça com
sabedoria. Fecha o ciclo da bênção, se possível. Não, pastora, se eu voltar lá eu vou levar um tiro, então não volta. Então não volta, tá? Fica vivo, só ora. Mas eu estou vendo quanto você foi querido ali, né? Quanto a gente foi querido no ambiente. Então a gente tem que mudar isso, gente. É difícil. Por quê? Porque a gente pensa que na arca é fácil. Não é fácil ficar dentro da arca. Lá dentro da arca, quem que estava? Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Misericórdia. Você, a sua sogra no mesmo barco, a sua nora, misericórdia, cunhado. Quantos dias, sabe Deus quanto tempo eu vou ficar aqui dentro? Fora o bando de animais que tinha. Você acha que tinha um lugar reservado para eles fazerem as necessidades? Não tinha. Você acha que o cheiro lá estava bom? Não estava. Você acha que era fácil a convivência de você ficar fechado no lugar com aquelas pessoas? Claro que tem atrito. Imagina, 3 cunhadas juntas, com 3 irmãos juntos. Quem tem irmão aqui, diga glória a Deus. Você brigava com seu irmão ou não? Muito? Você imagina você fechado numa arca com ele? Você imagina? Eu lembro que uma vez, eu e a Cassiane, a gente se degladiava, né, Cassiane? Eu e a Cassiane, a gente brigava muito quando era pequena. Aí, a minha mãe saía para trabalhar, ficava nós 2. Aí, um dia ela me trancou no quarto. Aí, ela me trancou no quarto dela, é terrível. O irmão caçula é terrível, é ou não é, igreja? Irmão caçula é uma benção. E aí ela me trancava no quarto. Aí eu pegava o telefone: mãe, fala com a Cassiane agora, para ela me soltar do quarto. Cassiane: não vou atender. E a vizinha falava: eu vou chamar a polícia para vocês 2 pararem de brigar, hein? Era briga, mas era briga de irmã. A gente não se esmurrava, não tinha pancadaria não, era briga. Era um puxãozinho de cabelo, né? Sua chata, você é chata. Era só assim: eu quero assistir esse canal, eu queria assistir esse canal. Mas uma sempre morria pela outra. Mas colocar junto, começava a brigar. Aí foi uma fase que a gente se estranhou. E depois voltou a ficar de boa, né? A adolescência que é complicada. E depois você vai amadurecendo, para de brigar por coisa boba, né? Porque às vezes ela vinha, fofocava para a mãe as coisas. Coisa de irmão caçula, né? Aí você falava: não lavou a louça. E briga porque não lavou a louça. E briga porque não arrumou a cama. Então você imagina, juntar os irmãos, junta a sogra, junta as cunhadas. Aí pronto. Era difícil ficar dentro da arca? Era. Mas pior é longe, pior era fora. Fora só tinha cadáver. Você imagina a arca fechada por fora? Você viu o tanto que está chovendo, né? Tem dia que está terrível. Você imagina chovendo 40 dias, sem parar. E não é a chuvinha leve não, era dilúvio. E aí você imagina o desespero das pessoas tentando abrir a arca e não dava mais tempo. Assim vai ser a volta de Cristo. E aí as pessoas estão lá tentando entrar e não conseguem. Então não tinha vida fora da arca, não tinha opção fora da arca. É isso que a gente pensa às vezes: não, a caminhada com Cristo está difícil, mas sem Cristo é impossível. Você acha que a vida de cristão é duro? Você acha que servir a Deus é duro? Você saber que quando você dobra os joelhos você tem um amigo, um Deus que te escuta? Você acha mais difícil você não ter um amigo de verdade? Não, é muito mais difícil você não ter a Deus. Porque fora da arca não tem vida. Não tem. Fora da presença de Deus não tem vida. Não tem. Fora da presença de Deus não tem. É só morte espiritual. E às vezes você tem que passar por fases difíceis dentro da arca, na sua vida.
conviver com situações difíceis, com pessoas difíceis, passar períodos em que você não sabe o que vai acontecer, mas Deus, Ele deu um aviso para Noé. E a arca não era um problema, a arca era um socorro, era um livramento de Deus na vida de Noé, porque se não fosse a arca, ele e a sua família teriam morrido. E às vezes a gente pensa que aquilo na nossa vida é uma tribulação, é um problema, quando na verdade foi um socorro que Deus enviou nas nossas vidas, e às vezes a gente não enxerga. E Deus, Ele é tão amoroso que Ele fala assim: filho, construa a arca, porque vai vir um dilúvio, vai vir um momento difícil na sua vida, e para você suportar, você tem que estar agarrado à presença de Deus, porque senão você não aguenta. E se a gente ignora os avisos de Deus, a gente sofre, como Davi. Davi, ele caiu em pecado. Em 2 Samuel 11:2 fala que os reis foram para a guerra, a presença de Deus estava na guerra, e Davi ficou no palácio passeando. Foi aí que ele caiu em pecado, porque ele estava onde a presença do Senhor não estava. É a mesma coisa, você falar: não, eu vou ficar fora da arca. Eu sei que a presença do Senhor não está nisso aqui, nesse trabalho, nessa amizade, nesse lugar que eu vou, mas eu escolho ficar aqui. E ele fez uma escolha. Todos os soldados foram para a guerra, e a Bíblia diz que era a época que os soldados costumavam ir para a guerra. Davi não foi. E ali o inimigo pegou na fraqueza de Davi. Foi aí que ele caiu em adultério, e aí um pecado chamou outro pecado, porque ele ficou aonde a presença do Senhor não estava. É a mesma coisa, você recebe uma proposta para mudar de cidade, mudar de emprego, fazer uma sociedade, um casamento, um namoro. Você tem que buscar a direção de Deus. Primeira coisa que você tem que ter certeza é que a presença de Deus está ali com você. E muitas vezes a gente sabe quando ela não está. A gente sabe, mas a gente quer que ela esteja. Por isso que Jesus ensinou a gente a orar: Pai nosso, seja feita a tua vontade, não a minha. Então Davi, ele ficou aonde a presença do Senhor não estava. Era para ele ter ido para a guerra, e ele ficou. Assim como Jeremias, ele dá um exemplo quando o povo se afasta. Em Jeremias 13:5, Deus fala para Jeremias: compra um cinto de linho e põe sobre os lombos, mas não coloque ele na água. E comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e coloquei sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, traz os teus lombos e leva até o Eufrates, e o esconde ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi no Eufrates, como o Senhor tinha me ordenado. Depois de muitos dias, disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, dali, e toma o cinto que escondeu ali. E cavei e peguei o cinto, e ele tinha apodrecido. Jeremias, ele compra um cinto de linho, e Deus fala para ele: não molha na água. E era o estado espiritual do povo. Quando você ouve a palavra, você ora, você vem à casa de Deus, você molha um pouquinho o seu cinto, você se purifica, você busca de Deus para você se tornar uma pessoa melhor. Só que esse cinto não estava se molhando. É quando a gente se afasta de Deus, da presença de Deus, é como se a gente não recebesse mais água. Aí o cinto vai ficando sujo. E aí ele manda ele caminhar até o Eufrates. De Anatote, onde Jeremias estava, até o Eufrates, era 400 quilômetros. Você imagina a distância que Jeremias percorreu por causa do cinto. Então ele vai e caminha 400 quilômetros até o Eufrates. Jeremias coloca o cinto branco sobre os lombos e viaja por muitos dias. E o Eufrates era uma fronteira que dava para o exército de inimigos. Muitas invasões militares eram feitas ali. Então você imagina como ele caminhou
Assim, quando você vai se afastando de Deus, você vai caminhando para longe de Deus, você vai esfriando espiritualmente, você vai morrendo espiritualmente. E aí ele coloca aquele cinto lá, meu frade, você anda 400 quilômetros, eu não sei quanto tempo na sua vida você tem caminhado para longe de Deus, para longe do propósito, para longe da vontade. E ele está ali na fenda da rocha, acha que está protegido, quando na verdade ele está apodrecendo. A gente vai morrendo espiritualmente. Deus queria mostrar como que era o estado do povo. Assim são os caminhos que a gente anda quando a gente se afasta do propósito, a gente se afasta da presença de Deus. Sabe por quê? Assim, a gente vê a degradação espiritual do povo, porque o povo estava caminhando para longe de Deus. Sabe por que perto de algumas pessoas a sua vida desanda? Porque estar perto de algumas pessoas significa caminhar para longe de Deus. Para estar perto daquelas pessoas, você precisa estar longe de Deus. Por isso que a sua vida desanda. É porque você está caminhando com quem está longe da vontade de Deus. Então, muitas vezes, você sacrifica a sua vida, e para você ficar perto delas, você sacrifica a sua vida com Deus. Sacrifica a sua paz, os seus valores, a sua santidade, para estar perto de pessoas. E isso compromete o seu futuro, porque são pessoas que só sugam a sua vida. É como se você tivesse igual Jeremias, caminhando cada vez mais longe da vontade de Deus, achando que tem algum futuro longe da vontade de Deus. Jeremias, ele colocou o cinto de linho sobre os seus lombos e caminhou por muitos dias. O cinto sujou, empoeirou, foi colocado na fenda da rocha e apodreceu. Nós vamos nos distanciando de Deus, achando que a nossa vida vai melhorar, quando na verdade as coisas, a gente começa a adoecer. E é isso que acontece. E aí nós abrimos caminho para que o exército do inimigo entre, para que o inimigo prevaleça sobre as nossas vidas, porque o Eufrates, aonde Deus mandou Jeremias ir, era uma fronteira aonde os inimigos costumavam invadir. E assim vai entrando o inimigo na nossa vida, porque a gente vai caminhando para longe do propósito, da vontade de Deus. Então, nós precisamos nos afastar de pessoas que nos adoecem e nos aproximar de pessoas que nos trazem cura, nos trazem a presença de Deus. Então não vale a pena você sacrificar a sua vida espiritual por causa de situações e de pessoas, porque tudo isso pode te abandonar um dia, mas Cristo jamais vai te abandonar, jamais. A diferença de Noé. Então Davi, ele ficou no palácio e não foi para a guerra. Noé não, ele obedeceu. Por mais que fosse difícil para ele, ele obedeceu, ele fez a vontade de Deus, por mais doloroso que fosse, por mais difícil que fosse. Porque ficar dentro da arca não era fácil. A chuva estava caindo por 40 dias. E durante 150 dias, Deus não fala com Noé. Porque você pensa, choveu 40 dias, ok, abre a arca e sai todo mundo. Não. Você imagina, se está chovendo todo esse tempo, vai demorar muito tempo para a água baixar. A terra está tomada de água, a arca está flutuando, ela vai parar em cima de um monte, para você ter uma ideia. Então não era só passar os 40 dias e abrir a arca, está tudo ok. Não, tinha que esperar as águas baixarem, tinha que esperar secar. E por 150 dias Deus não fala com Noé, mesmo Noé tendo obedecido a voz de Deus, mesmo Noé tendo ido para a arca, Deus ficou em silêncio. E às vezes a gente passa por isso, onde Deus parece que não está falando com a gente. Ele esperou alguns dias e pensou: quanto será que essas águas vão baixar? A fé de Noé estava sendo provada, porque ele não tinha a mínima
ideia de quando é que aquelas águas iam baixar. Ele não fazia ideia. Sabe, você fala assim, meu Deus, quando que essa provação vai passar? Quando que essa luta vai passar? A pessoa não tem nenhuma ideia. Deus só marcou data só te falou o começo, mas não te mostrou o fim. E aí Noé fica lá, aguardando Deus em silêncio. Quem você é quando Deus fica em silêncio? Será que você mantém a sua fé, a sua postura, a sua firmeza com Deus? Noé espera alguns dias e resolve fazer um teste. Ele solta um corvo, porque o corvo era um animal necrófago, ou seja, ele come carne morta. E ele solta o corvo para ver se o corvo vai ter pouso. Só que aí, quando ele faz o teste, ele manda ele uma missão, mas o corvo não volta. Ele ia e voltava todos os dias, mas não tinha onde pousar as suas patas. Então ele pensou, ainda não dá para descer, não dá para abrir. E aí o que ele faz? Ele solta uma pomba. E aí ele resolve enviar uma pomba. E ela foi e voltou tremenda e cansada. Aí Noé fica desanimado, porque a pomba volta, porque não tinha ainda lugar seguro para pousar. Mas ele não desiste. Depois de dias ele tenta novamente, e aí ele solta a segunda pombinha. Quando a segunda pombinha volta, ela traz no bico o ramo de uma oliveira. Aquela não era simplesmente uma folha, mas era um sinal de esperança e a certeza de que haveria terra seca após o dilúvio. Então aquele raminho de oliveira no bico da pomba era esperança. Talvez tudo o que você precise de hoje é uma palavra de esperança. Talvez você, como Noé, se vê cercado pelas águas, pela tribulação, pelas águas da dívida, pelos problemas, pela depressão, pela ansiedade. Eu não sei qual dilúvio está açoitando a sua vida. Talvez tudo que você precisava hoje, talvez você olha tristeza por todos os lados, perdas, noites sem dormir, esperando uma resposta de Deus. Noé só conseguia ver água por todos os lados, ele não sabia quando aquilo ia acabar. A chuva continuava caindo por 40 dias e por 150 dias Deus não fala com Noé. Quando ele solta a pombinha, ela não acha lugar e ela volta. Mas ele espera 7 dias e solta a segunda pombinha. Na segunda pomba, vem aquele raminho. Vem aquela certeza de que tem terra seca após o dilúvio. Isso significa que há esperança para a vitória na sua vida sobre uma doença incurável. Há esperança para você reunir os cacos de uma sociedade desfeita, de um casamento desfeito e se reerguer de um tombo. Há esperança. Há esperança para uma vida melhor. Ainda que tudo que você tenha construído tenha desmoronado ao seu redor, há esperança. Esperança que um dia o dilúvio vai acabar na sua vida e que vai chegar a hora que Deus vai falar: acabou. O ramo de oliveira é uma esperança, não é ainda o fim do dilúvio, é uma palavra que você recebe, um louvor que você recebeu, uma oração, uma palavra dizendo para você: filho, confia que vai acabar. Esse é o seu raminho de oliveira. Então abraça o seu raminho, se apega no seu raminho de oliveira, se apega na sua esperança em Cristo, sabendo que essa noite vai passar e você ainda vai testemunhar. Esse é um raminho de oliveira na sua vida. Assim como foi para Noé, os problemas vão se resolver e de repente você vai ver as suas dores se diluindo naquelas águas e Deus falando: filho, acabou, é hora de descer da arca, acabou o dilúvio,
você vai recomeçar. Há esperança para você, mas para isso você precisa vencer o silêncio de Deus. Você precisa vencer o dilúvio, porque se Deus te mandou construir a arca, se foi Ele que te colocou lá, Ele é fiel para te sustentar até o fim, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Dizem que a oliveira ela é indestrutível, porque foi um dos grandes milagres encontrar aquela oliveira ali. Então o que é esse ramo de oliveira? Nós temos um grupo de oração lá no meu trabalho. E um dia, numa das palavras ministradas, uma colega de trabalho minha foi no grupo de oração. E ela estava com o coração desesperado, porque o filho dela fez exames, e nos exames dele deu uma alteração muito grave no fígado. E ele é muito jovem. E a gente que é mãe, a gente sabe, quando acontece alguma coisa com o filho da gente, o coração da gente se desespera 1000 vezes na gente, mas não no filho. E ela pegou aquele exame e o médico falou: olha, isso pode ser muito grave, talvez a gente tenha que fazer uma biópsia. E o coração dela se desesperou. Ele falou: olha, a gente vai repetir os exames daqui a alguns dias. E ela saiu com aquele diagnóstico arrasada do médico. E aí ela recebeu uma palavra, e na palavra foi pregado: você, mãe, que está desesperada por causa do seu filho, você que está desesperada por causa de uma situação, chega hoje na sua casa e dobra os seus joelhos e fala com Deus, porque Ele vai te ouvir. Naquele momento ela agarrou o raminho de oliveira. Naquele momento era a pombinha voltando com o ramo de oliveira, dizendo: vai acabar esse dilúvio. E aí ela falou: olha, meu filho começou a melhorar, os exames começaram a melhorar, e o médico disse: em dezembro nós vamos te dar a confirmação se é grave ou não, se está crescendo ou não, se faz biópsia ou não. Só em dezembro. Imagina o coração da mãe, né? Só em dezembro. Quem é ansioso imagina, né? Não sei se você já fez biópsia, esperou o resultado, não sei se você conseguiu dormir. Mas ela ficou firme no raminho de oliveira, firme na oração. Aí quando foi hoje, ela falou: Karen, eu preciso te contar, eu quero te dar um abraço, olho cheio de lágrimas. Ela falou: Karen, os exames do meu filho estão perfeitos, não vai precisar de biópsia, para a honra e glória de Jesus. Eu estou tão feliz, eu estou tão emocionada, eu estou tão alegre, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Meu filho falou: mãe, a gente precisa fazer uma oração para agradecer a Deus. Aquele dia ela estava desesperada, aquele dia a vida dela estava sofrendo um dilúvio, mas ela ficou na arca, ela ficou na presença, e aquele raminho trouxe esperança para ela. Assim às vezes acontece nas nossas vidas. Deus, Ele é maravilhoso. Então quando vem a má notícia, esse dilúvio pode não acabar, olha, isso não pode não acontecer na sua vida, olha, pode dar errado. Eu fiz um exame ano passado que deu uma alteração, um problema, mas eu fiquei tranquila, eu descansei. Vamos tratar, se você quiser opera, se não quiser não precisa operar. Mas era uma coisa que podia me dar um problema lá na frente. Mas eu descansei em Deus, orei, falei com o Senhor, eu vou ficar em paz. Aí quando eu fui um ano depois repetir o exame, o problema tinha sumido, para a glória de Deus. Então assim que Deus faz. Às vezes você fica tão preocupado com uma coisa, tão entristecido, e esquece de confiar no Deus que é o dono de todas as coisas, é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso. E sempre se lembrar de quando descer, dar o seu testemunho. Isso é muito importante, edificar a fé de outras pessoas. Domingo aqui nós ouvimos o testemunho do nosso irmão que passou no concurso, que orou, que fez propósito com Deus, e Deus abriu uma porta para ele. E por alguns momentos o inimigo começou a colocar no coração dele: não dá seu testemunho,
E ele disse aqui. E ele veio, deu testemunho aqui para honrar o nome do Senhor, algo que ele estava esperando. E ele falou: eu sei que veio na hora certa, porque é quando o meu coração estava preparado em Deus para receber. E eu lembro que foi quando logo deu um problema aqui no notebook da igreja, o pastor contou da transmissão, o computador morreu, gente. Não salvou nada. A gente mandou para manutenção, para abrir. Falou: olha, não tem mais jeito, queimou completamente, não sobrou nada. As pessoas: e agora? Como que a gente vai comprar outro notebook? E tem muita gente que assiste a transmissão, que participa. E agora? O que a gente vai fazer? Não tem mais como transmitir, né? Como que a gente vai comprar um notebook agora? Agora a gente precisa pagar as contas da igreja, tem contas altas para pagar. Então o que a gente vai fazer? Vamos orar. Aí eu lembro que a gente entrou no grupo da mídia da igreja e nós falamos ali: ó, a gente está sem notebook por enquanto, porque o computador, né, pifou, morreu. Aí o irmão falou: ó, pastora, ele me chamou no privado, falou assim: eu vou ofertar o notebook para a igreja, porque eu já tinha colocado um propósito no meu coração, eu e a minha esposa, que se um de nós dois passasse no concurso público, ia a gente abençoar a igreja com um notebook novo. E para a honra e glória de Jesus, os dois são servidores públicos. Então nós vamos ofertar ao Senhor. Quer dizer, você faz um propósito com Deus e Deus abençoa duplamente esse casal. Porque Deus, Ele é dono de tudo. Basta uma palavra dEle e Ele muda toda a situação. Então a gente nunca precisou se preocupar, porque Deus é o Deus da provisão, é o Deus que envia o socorro a hora que a gente precisa. Basta a gente descansar, basta a gente confiar no Senhor. E esse menino, eu vi muitas vezes ele vindo para a igreja, a gente dava o passe para ele vir, porque era, né, tinha passe da ida e a gente levava de volta. Dali a pouco a gente viu Jesus abençoar com uma moto. Dali a pouco a gente viu Jesus abençoar com um carro. Daqui a pouco a gente viu Jesus, um menino que não tinha condições de fazer uma faculdade, mas ele estava ali trabalhando na obra, ajudando na igreja sempre. E eu me lembro, né, que me emocionou muito um dia que eu vi esse irmão passar um mendigo na rua com frio, e estava muito, muito frio naquele dia. Ele tirou o casaco dele e deu para o mendigo. E ele ficou sem casaco, no frio daquele. Ele ia para casa sem casaco. E eu olhei assim e falei: irmão, você não está com frio não? O que aconteceu? Ele tremendo: não, eu doei meu casaco. Ele não deu o casaco que sobrou não, ele deu do corpo dele para o mendigo. E quantas vezes eu vi esse irmão honrar a Deus. E aí esses dias, o que aconteceu? Deus honrou ele, honrou a esposa que passou no concurso, mas ainda faltava ele. Aí um dia o Anderson falou para mim: cara, eu vou chamar esse casal e vou conversar com eles se eles não querem ser mais uma das equipes da faxina da igreja, porque a gente está precisando. Porque o Anderson é zeloso com a casa de Deus, não é para qualquer pessoa que ele entrega a chave. Os equipamentos, é muito cuidado, é muito carinho que ele tem com as coisas de Deus, com a casa de Deus. Então não é questão de você pagar alguém para fazer, chamar uma pessoa para fazer. É uma pessoa que vai mexer com as coisas sagradas, com a casa do Pai. Então ele é muito zeloso. Ele falou: eu senti de falar com eles. Eu falei: mas e eles podem ficar constrangidos de falar não para você, eles podem ficar com vergonha. Ele: não, mas Deus falou que era para eu falar com eles. Eu falei: então amém, né? E aí ele chamou os dois e falou: ó, Deus colocou no meu coração que vocês vão ser a próxima equipe, vocês aceitam? Ó, vocês podem orar e pensar e ver na agenda de vocês. Não, a gente não quer nem pensar, Deus já está ministrando no nosso coração que é para a gente fazer isso. Falou: amém, então venham. Na hora o pastor liberou uma palavra, o raminho de oliveira. Na hora o pastor falou assim: hoje vocês tomaram uma decisão e você pode ter certeza que Deus vai abrir uma porta de prosperidade grandiosa na sua vida. Deus liberou hoje sobre a sua vida uma porta. Aí na mesma semana ele ligou, falou: pastor, fui chamado no concurso. Glória a Deus.
Eu não tinha passado dentro das vagas, mas Deus, Ele cria uma vaga para você passar. Que Deus, Ele é fiel, igreja, Ele é fiel. Ele falou: eu agarrei o meu raminho de oliveira. Ali naquele momento, o que Ele tinha? Uma faxina e uma esperança. Mas lá no céu já estava sendo preparado. Assim como Deus envia um raminho de oliveira na sua vida, guarda essa esperança no seu coração, guarda, porque Deus, Ele é fiel, Ele é fiel. Se coloque em pé, você que pode, aleluia, nós vamos orar. Hoje você veio aqui para pegar o seu raminho de oliveira. Hoje você veio aqui fortalecer a sua esperança num Senhor, num Deus que tudo pode, aleluia. Num Deus que está cuidando de você, aleluia. Glória a Deus. Tudo que Noé precisava fazer era esperar. Esperar no Senhor, esperar que aquilo ia passar, aleluia. Nós vamos orar por vocês que pediram oração aí no chat. Nós vamos orar por todos vocês aqui. Não sei se você está vivendo o dilúvio, o começo, se ele está na metade, ou se você já está com o pezinho fora da arca. Não importa em qual fase você esteja, o que você esteja vivendo. O que importa é que Deus não te abandonou em nenhuma delas. Então não abandone a Deus em nenhuma delas também. Esteja firme nos caminhos do Senhor. Obedeça. É difícil. É difícil passar pelo dilúvio, não é fácil. Não é fácil olhar e ver água por todos os lados. Não é fácil olhar e ver problema por todos os lados. Não é fácil não enxergar o socorro. Não enxergar quanto esse sentimento vai te deixar, quanto esse problema vai te deixar, quanto essa luta vai te deixar. Não é fácil. Mas o que você precisa guardar no seu coração é a esperança. Hoje tem um raminho de oliveira vindo na sua direção. Dizem que a oliveira não morre, porque parece que ela é uma árvore indestrutível, porque ela sobrevive ao dilúvio. O maior milagre, igreja, era aquela oliveira sobreviver a um dilúvio. Como que ela sobreviveu? Como que ela aguentou passar por tudo aquilo? A oliveira foi encontrada viva. A fúria das águas não foram capazes de matar aquela oliveira. A pomba trouxe a oliveira para mostrar que são nos momentos mais difíceis que Deus realiza os maiores milagres nas nossas vidas. A oliveira, mesmo que você corte o tronco e queime ela por completo, novos brotos e renovos surgem do solo. Por isso que chamam ela de árvore imortal. Assim tem que ser a sua fé. Que a sua fé seja fortalecida hoje no Senhor. Que nada venha tirar a sua esperança. Guarde esse raminho de oliveira hoje no seu coração. Eu não sei como você entrou aqui, mas tenha certeza no seu coração de que o Cristo é sua esperança. E que uma hora essa tempestade vai passar. Que uma hora esse dilúvio vai passar. E que você vai descer da arca em segurança, com a sua família ao seu lado. E Deus te dará um recomeço. Aleluia. Aleluia, aleluia. A noite vai passar. O choro pode durar algumas noites de dilúvio, mas a alegria virá ao amanhecer. Creia, creia. Aleluia. Senhor, eu apresento a Ti, Jesus,
a vida de cada um que está aqui. Eu apresento a Ti a vida de cada um que pediu oração agora, Senhor. A Maurícia e a sua família, a Isadora, o Felipe, todos aqueles que estão pedindo oração agora, aqueles que estão aqui nesta noite, Senhor, que entraram aqui angustiados, porque estão vendo água por todos os lados, porque estão vendo um dilúvio vir sobre a sua casa, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida financeira. Não importa onde o dilúvio esteja vindo, o que importa é que Deus é Senhor sobre as águas, que Deus é Senhor dos senhores, que basta uma palavra dEle e essas águas vão baixar, e quando você menos esperar, o milagre estará sendo realizado na sua vida. Por isso, entre na arca, não ignore os avisos que Deus está te dando, permaneça na presença, permaneça na posição que Deus te quer, porque as águas vão baixar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que não vai deixar as águas te submergirem. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Declare: o choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei, eu confiarei em Ti, Senhor. Declare: o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Declare para o Senhor que a sua fé está firmada nas promessas de Cristo.
aleluia. Declare mais uma vez: eu me alegrarei. Declare mais uma vez: e o choro dura uma noite. Declare: o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura, diga. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu tenho ainda a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei em ti, Senhor. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu confiarei. Eu me alegrarei. Deus está falando com você nesta noite. Oh filho, o choro pode durar algumas noites. Sim, o dilúvio pode durar alguns dias, 100 dias, eu não sei quantos dias, mas Noé ficou quase um ano para descer daquela arca. Eu não sei quanto tempo você está passando por esse problema, mas eu sei que tem um Deus que te ensina no meio do problema, um Deus que te trata dentro da arca, um Deus que te fortalece e te prepara para descer da arca, para recomeçar, para reconstruir a sua vida na direção de Deus. O dilúvio ensina, a arca ensina a gente a melhorar como ser humano, a depender de Deus, a colocar a nossa vida no altar de Deus, a confiar nas promessas e na fidelidade de um Deus que é todo poderoso e que está acima de toda e qualquer tempestade. Que nessa noite você saia daqui com essa certeza no seu coração de que não há impossíveis para Deus. Deus, eu coloco cada vida aqui em tuas mãos, cada um que está nos assistindo hoje, a pombinha está voando na tua direção, trazendo um ramo de oliveira. A oliveira não pôde matar, a oliveira não pôde morrer através do dilúvio, assim como essas águas não vão matar a sua fé e a sua esperança num Deus que é fiel. Por isso nessa noite guarde a sua fé, guarde a sua esperança, que o dilúvio vai passar e você vai pisar em terra firme, em segurança e recomeçar na direção de tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Aleluia. Você que crê, aplauda o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Amém.